Aleluia, glória a Deus. Você possa abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Aleluia. Som. Por que o som dos levitas são sempre melhor, né? Olha. Amém. Neemias capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Eles estão em grande miséria. Repita comigo: grande miséria. Meus irmãos, vocês tomaram café, vamos lá, Lagoinha. Comigo não tem jeito, tem que pregar junto. Com grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas queimadas. Esta é a situação. Versículo 2: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do seu servo, que hoje eu faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu, repita comigo, eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades da terra, aleluia, ainda que eles estejam onde quer que estejam, de lá eu os ajuntarei, aleluia, e os trarei para o lugar que eu tenho, acolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Promessa do Senhor. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem, perante o rei. Neste tempo eu era, bem forte, Lagoinha, eu era
copeiro do rei. As coisas que estão na palavra do Senhor, elas não estão escritas à toa, em vão. Neemias é um livro que relata um período pós-babilônico. O povo de Israel, o povo judeu, foi tido como cativeiro por 70 anos. Jerusalém foi destruída. Neste momento, neste cenário, a cidade estava destruída. Por cerca de 140 anos, Jerusalém estava destruída. Só tinha escombros. Não tinha economia. Não tinha, a situação estava terrível. Não tinha comércio. As pessoas passando necessidades, passando dificuldades. E eu fiz questão de marcar aqui, havia sofrimento. Sofrimento, a gente pensa muitas das vezes o aspecto apenas da dor. Era sofrimento de miséria, ausência, falta. Mas Jerusalém, onde teve toda a história, a presença de Deus, o povo de Deus, passando miséria, dificuldade, sofrimento. Só isso? Não. Estavam passando desprezo, humilhação por todos os demais povos. Os muros de Jerusalém estavam derrubados. Eu gosto muito de filmes épicos, meus irmãos. E em diversos filmes, eu sei que você já assistiu também. As fortalezas, os muros eram gigantes, grossos. Passavam muitas das vezes carruagem por cima do muro, tão largo que eles eram. Para quê? Para proteger a cidade, para proteção, segurança. Me lembro de guerras, aquelas catapultas lançando pedras gigantes. Ela batia no muro e o muro continuava firme. Certamente você já assistiu filmes assim. Aquelas portas gigantes, fortes. Eles iam com vários homens, dezenas de homens, numa espécie de uma carruagem, com um tronco, muitas das vezes com fogo, para destruir a porta, e a porta não se quebrava. Segurança, muros. A segurança da cidade já não existia mais. As portas destruídas. Na época de Jerusalém, os juízes ficavam às portas. Lembra de Jesus, quando curou o enfermo da lepra? Falou assim: vai até os sacerdotes e apresenta para eles. Lembra disso? Da Bíblia? Por quê? Eles eram a lei, eles que chancelavam. Não, você está curado, você pode conviver no povo. Você não pode. No passado eram os juízes que faziam isso. Os juízes ficavam à porta, legislando, orientando, dando orientação, regras, saída, conduta, ministrando o juízo, pode, não pode. O povo não tinha mais segurança, não tinha mais orientação. Quando você tem uma porta, quantas vezes eu vejo os irmãos orando: Pai, abre uma porta para mim. Porta de emprego, porta de salvação, porta de saúde, porta de bênção, porta. O que aconteceu com a porta do povo? Eles estavam, Lagoinha estava destruída, certo? Então, eles tinham saúde, tinham uma solução, tinham uma condução, uma esperança. Não tinham. Não estou falando de uma pessoa, estou falando de um povo. Sofrimento, humilhação. Talvez nesses dias temos vivido e visto tanto isso. Tantas pessoas sofrendo. Tantas pessoas com insegurança. Tantas pessoas com medo. Tantas pessoas
temendo. Imagina, por exemplo, você tem uma casa, tem um portão, imagino. Se você mora num prédio, você tem uma portaria, talvez um segurança, um porteiro. Imagina você não ter nada disso. Imagina a porta da sua casa está destruída e tudo aberto. Como que você vai deitar e dormir? Em paz? Ou temendo o perigo? Como que o pai de uma família vai conseguir dormir à noite? Espiritualmente, o Senhor me mostra vidas, famílias, pessoas que estão com as suas portas destruídas, com seus muros quebrados, estão desprotegidos, desesperados, não têm onde esperar, não têm em quem confiar, precisam do Senhor, precisam. Nesta manhã, o Senhor tem trazido um chamado a mim e a você, para sermos aqueles que vão construir muros, reconstruir os muros. Vamos orar, interceder. Tudo começa na oração, na intercessão, no seu posicionamento. Eu tenho uma causa, eu tenho um propósito, e meu propósito não é apenas meu, porque é de Deus. Foi Deus que me deu essa causa, esse propósito, e eu vou. Não importa a dificuldade, eu vou reconstruir. Eu vou ajudar o próximo a ter esperança. Eu vou levar vida, eu vou levar uma saúde, uma salvação, uma solução. Eu vou fazer, porque ele está sofrendo. A saída, a solução, a necessidade, ela pode ser externa ou interna. É bem sério que eu vou falar para você nessa manhã, Lagoinha. Você pode estar passando por uma necessidade interna. Você não busca ajuda. Deus está te usando, Deus está te levantando para uma ação, para agir dentro da sua casa. E muitas das vezes vem acontecendo isso, porque você não está familiarizado à necessidade externa. Aconteceu com o vizinho, aconteceu na outra cidade. Mas ainda bem que até aqui eu estou tranquilo, eu estou guardado. É só o externo. Sabe o que me chama a atenção? Neemias. Ele nasceu no período do cativeiro. Ele não conhecia Jerusalém. Os pais dele já estavam mortos. Ele não tinha vivido aquela situação, aquele ambiente. Me espanta como que ele tinha tanto amor, tanta paixão pelo povo dele, se ele mal conhecia. Neemias se colocou assim. Me chama a atenção no texto quando ele fala. Primeira coisa, ele entende, Neemias sabe quem é Deus, mesmo num terreno estranho, mesmo no meio de um povo que adora outros deuses. Eu tenho orado por nossos jovens. Assustem-se, meus irmãos, a cada 4 jovens cristãos que entram numa faculdade, 3 se afastam do caminho da verdade. 3. Ou nós estamos errando em fundamentar a verdade, a palavra, ou nós estamos muito superficiais na intimidade, o relacionamento com Deus. Neemias vivia a intimidade com Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele não estava no meio do povo dele, ele não estava aqui nessa igreja, ele estava no meio de um povo estranho, servindo um Deus, um rei que não era, um rei que atendia, que servia a Deus, o Deus dele. Mas mesmo assim ele sabia em quem ele cria. Ele não se misturava. Em determinado momento, ele recebeu a notícia do irmão falando. Estava o caos, a miséria, a humilhação, a vergonha, a sede, a falta, os muros destruídos.
as portas destruídas, a fogo. E aquilo encheu o coração dele, e ele teve com compaixão, algo que hoje eu oro: Senhor, derrama compaixão nos nossos corações. Ele teve compaixão. Será que nós temos tido compaixão? Eu falava com um irmão essa semana, compartilhando como foi há 2 semanas atrás, a convenção de pastores, que foi tremendo. E eu falava assim, parece que ele mora num andar alto. Eu falava, só para você sentir, que vem ao meu coração, parece que tem uma pessoa pendurada na janela do lado de fora. Ela está pendurada, quase caindo, e se ela cair, ela morre. E as pessoas estão olhando, falando assim, quem vai ajudá-la? Será que alguém vai ajudar? E ela está perdendo as forças. Quem vai socorrê-la? E ela não está aguentando mais. E não tem um para ir lá e esticar a mão e falar que deixa eu ajudar você a te segurar. Deixa eu tentar segurar um pouquinho as suas... Você está fraquejando, deixa eu te ajudar. Não tinha um. Obrigado, porque aqui tinha Neemias. Colocou na brecha. Ele sabia quem ele era um servo. Não era alguém importante, não era um rei, não era um líder dos exércitos, não era um homem poderoso, de posses, de palavra. Ele era servo. Mas ele sabia quem era o Deus dele, Deus Todo-Poderoso. E me chama a atenção que Neemias, a chave do processo de mudança foi na oração, foi na intercessão. Meus irmãos, muitas das vezes queremos ter intercessão de meia hora, 10 minutos, ter intimidade com Deus em algumas situações, em algumas circunstâncias. A gente não consegue fazer assim. Intercessão, como nós cantamos, é queimar. E o fogo, você não é igual o fogo do fogão que eu ligo e desligo. O fogo, uma vez ele aceso, ele fica dias e noites. É como o povo grego, quando ia fazer as Olimpíadas, a chama acende e não se apaga, passa país por país até chegar no lugar. Deus tem te levantado e me levantado para queimar pelo perdido, queimar de amor, paixão por aqueles que estão se desviando, se afastando, aqueles que estão fracos, oprimidos. Aqui fala que ele fala assim: hoje eu faço na tua presença uma oração contínua, dia e noite. Quanto tempo ele orava? Dia e noite. Meus irmãos, ele continuamente orava. Quanto tempo nós temos orado? Ele não orava quando estava na igreja, até porque não tinha igreja para ele estar. Ele era a igreja. Se eu sou a igreja, eu preciso ter o fogo queimando, e para o fogo queimar eu preciso ter lenha, eu preciso ter holocausto, eu preciso me entregar, eu preciso me prostrar e dizer: Espírito Santo, me renova, me transforma e me revigora. Será que eu e você queremos ser construtores, pessoas que consertam os muros? Que tipo de muro nós temos também construído? O muro de proteção ou o muro da inimizade? Vem ao meu coração agora uma cena como uma pessoa caída, uma senhora caída. Enquanto o socorro vinha, veio uma pessoa da loja, abriu um saco, como que um lençol, cobriu as pernas daquela senhora, protegendo ela, cobrindo ela. Quantos estão precisando ser cobertos nesta hora, neste momento, nestes dias? Cobertos de oração, cobertos de carinho. Me
perguntaram: pastor, você estava orando para aqueles irmãos, você foi visitar os irmãos lá que estavam lá na frente? Eu falei: meus irmãos, eu não sei por quanto tempo eu vou viver. Uma coisa eu sei, eu não vou ficar aqui para sempre. O tempo que Deus me der, tudo, ou eu oro e vivo o que a palavra diz, ou eu vou ser uma religiosidade. Eu vou viver em temor, eu vou visitar, eu vou cuidar, tomar minha... Há coisas que eu preciso realmente tomar cuidado, mas há coisas que é posicionamento. Se eu me posicionar, se eu confrontar, as portas do inferno serão destruídas. Eu quero construir portas de saída, de solução, de salvação, mas eu quero destruir as portas do inferno, porque elas têm acorrentado as vidas. E pasmem, tem acorrentados muitos crentes. Muralhas acorrentadas, pessoas que estão presas por medo, por receios, por sofismas. Ouvia recentemente um pastor falando: eu acho que eu vou cortar as lives. Eu parei para prestar atenção, ele falou assim, e ele falando assim, que a live, quem não sabe dizer ao pé da letra, tem um trocadilho de vida, viver. Algo que está vivo, que está sendo transmitido. Ele falou assim: na verdade isso está morto. Fez um trocadilho, que a live is dead. A live está morta. Que a vida... Eu li aquilo veio ao meu coração. Falei assim: eu não creio numa igreja onde eu vou ter intimidade com Deus assistindo televisão, eu ouvindo a palavra. Eu não creio numa igreja onde eu estou aqui tomando café e eu ouço alguma coisa, depois vou lá, volto a ouvir um pedaço da palavra. Eu não creio nisso, meus irmãos. Ou é tempo de nós nos posicionarmos como Neemias, orar continuamente, buscar ao Senhor, porque em algum momento pode ser tarde. Pode ser tarde demais. Neemias orava. Algo que me chama muito a atenção: ele não conviveu com o povo, mas ele se colocou na brecha. Como, pastor Rogério? Quando ele diz: eu e a casa dos meus pais temos pecado. E ele colocou ele em primeiro lugar. Eu tenho pecado. Não é a culpa, não é do A, não é do B, não é do C. Eu tenho pecado, eu estou errado. Me ajuda, Senhor, pois eu quero mudar a sorte deste povo. Eu moro como Isaías, eu moro num povo, numa cidade de povo de impuros lábios, que só sabem cancelar as pessoas, que só sabem massacrar, só sabem ocultar o que é o correto, e só querem apresentar o que é incorreto. Lábios soltos, falam o que quer e a hora que quer. Ajuda-me, Senhor, pois eu estou em pecado. O povo que é corrupto, versículo 7 ele disse isso. Povo que não tem guardado os mandamentos do Senhor. Eu lendo isso, eu falei: será que é o tempo de Neemias ou é o nosso tempo de hoje? Eu tenho vivido isso. Senhor, levante os nossos Neemias. Neemias orava, diga comigo, ele orava continuamente. Não, mas assim, você tomou café? Orava continuamente, confessava os pecados, e ele tinha na mente dele as promessas de Deus. Pai, assim como tu prometeste para Moisés que afastaria se eles desobedecessem, tu disseste que traria de volta se eles voltassem, se eles obedecessem, se eles temessem o Senhor. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, começa comigo, eis-me aqui, eu quero fazer essa mudança, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser aquele que vai fazer a mudança. E ele orava, e ele clamava, ele apresentava os servos dele, pessoas que ele não conhecia, mas ele se colocava na brecha.
Eu quero finalizar dizendo, quando ele disse, no final de tudo, última frase: eu era copeiro do rei. Vamos ficar de pé, Lagoinha. O que o copeiro faz? Ele serve. Eu imagino ele com uma bandeja, servindo o rei. Ele era uma pessoa que estava em contínua oração e contínuo serviço. Contínua oração, contínuo serviço. Servia o rei, servia. Servia não só o rei, não. Ele começou a dizer: eu quero servir os meus irmãos que estão em miséria. Eu quero servir meus irmãos que estão sofrendo. Eu quero ajudá-los a construir os muros, trazer proteção, trazer segurança para eles. A segurança que só está no Senhor. Eu quero servir. Eu quero ajudar a construir as portas para que eles possam realmente voltar a ter uma esperança, ter uma saída, ter um caminho. Usa-me, Senhor. Eu quero servir. Eu entendi no meu coração para os nossos dias. É tempo de nós, como igreja, orarmos e servirmos, interceder, ter ação. Mas sabe por que muitas das vezes nós não temos ação? Nós não queremos nos envolver. Nós não queremos amar, servir, alcançar o próximo, cuidar, cozinhar para o próximo, descascar, como a irmã falou a semana, descascar os produtos para cozinhar, para servir, porque são detalhes, meus irmãos. É no detalhe que a gente vê o carinho, o amor. Talvez porque nós perdemos uma coisa muito importante, que é a nossa causa. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Rua Nebulosa 56, Lagoinha Carrão. Você está aqui porque você quer vir para a igreja e ter um tempo. Você precisa ter um tempo de espiritualidade. Será que você que está aqui na live está assistindo essa mensagem porque você precisa talvez ouvir alguma palavra que conforte o seu coração e apenas isto? Quantas vezes você ouviu a palavra do Senhor? Quantos cultos você já participou? Você já recebeu a Cristo? Eu e você já fomos batizados? Já fomos comissionados? Para o quê? Eu ouvia de um pastor empresário, muito abençoado. Em determinado momento ele falava assim: Roger, ele me chama de Roger, eu não aguento mais. O que foi, querido? O que está acontecendo? A demanda, atender as pessoas, e orar, e visitar, e cuidar, de pastorear, isso está tão incandescente no meu coração, que eu acho que eu estou abdicando dos meus negócios, fechando as empresas, porque o amor, a sede, a necessidade é tão grande. É verdade que os meus negócios podem trazer uma oferta boa para a igreja, eu posso abençoar, mas isso não é nada perto do que Deus em mim pode estar fazendo, e eu tenho visto isso, tenho sentido e tenho presenciado isso. E isso ele falando me tocou o coração. Eu falei: Senhor, o teu amor nos constrange. Constrange a nossa igreja, constrange, Senhor, a igreja dos nossos dias. A igreja, Senhor, uma igreja que é prática, uma igreja para fora, uma igreja que ama. Domingo passado eu estava compartilhando a palavra aqui, e veio ao meu coração algo que foi muito forte. Falava com o pastor Campos. Inclusive, eu falei para ele que ele estava pregando, e quando ele disse de um jovem que se converteu, e naqueles dias tinha um veículo que não estava em uso, falou assim: pastor, você está sem carro? Usa, porque o senhor precisa, eu não. Naquele momento, o Senhor pôs no meu coração
o servir, o copeiro do rei. Eu via o copeiro fazendo isso e servindo. Tanto que eu brinquei, o pastor Rogério o pastor Campos manda dizer que ele está com uma gripe muito forte. Por segurança, ele acabou não vindo, ele e a esposa, mas mandou a bênção e a paz do Senhor para os irmãos. Mas uma coisa, quando eu falei para ele, eu falei assim: o Senhor me deu a palavra de domingo, e o Senhor começou a falar no meu coração como uma pessoa com uma bandeja, servindo, alcançando. Quem mais eu posso servir? Água da vida, receba a água da vida, servindo. Domingo eu vim aqui ver o meu coração, vários irmãos aqui, e eu fiz a pergunta, e eu fiz de pedir para ninguém responder. A pergunta foi: quem você nesta semana falou da palavra de Deus e convidou para estar aqui? Foi bem forte, porque eu via uma terra meio que seca, ressequida, e hoje eu estou abrindo isso. É tempo, meus irmãos, é tempo da gente buscar aquele que pode dar a água e matar a sede, que ninguém pode. É tempo de nós vivermos o novo de Deus. E o novo de Deus, meus irmãos, não é só essa uma hora e pouco de domingo. O novo de Deus é dia e noite. Repita comigo: dia e noite. Noite e dia, dia e noite, noite e dia, continuamente orando. Se você não sabe orar, dobra o seu joelho no seu quarto, e seu pai que te vê em secreto vai ouvir o que você vai falar para ele. Amém. Senhor, eu não sei muito o que falar, mas eu sei que eu preciso ser curado. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, as minhas falhas. Eu não quero apenas ser aquele que conhece as Escrituras e não pratica. Eu não quero ser aquele apenas que ora, mas eu quero aquele que conhece a palavra e pratica e serve, aquele que intercede e tem ação, que tem uma causa, ou aquele que busca o Senhor. Eu quero ser daquele, Senhor. Faz isso, comece em mim. Eu não sei se você tem tido essa sede. Começa em mim. Faz como outrora. Eu vejo faz-me como um copeiro que tem o joelho no chão e a bandeja na mão, servindo o meu próximo. Quantos, eu e você, para pensar agora no seu WhatsApp, quantas pessoas você conhece? No seu Instagram, no seu Facebook, quantas pessoas você conhece no seu ramo social, no seu trabalho? Quantas pessoas te seguem? Quantos ouviram nesta semana que passou, porque nós estamos abrindo hoje uma nova semana, uma palavra de cura, uma palavra que liberta, dos seus lábios, dos seus dedos digitando? Quantos ouviram? Pense nisso. Deus quer te usar, mas eu e você precisamos fazer assim, ó: eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu servo, faz-me como um copeiro, enche a minha bandeja, Senhor. Eu não sei o que falar, mas enche a minha bandeja, para que eu possa levar palavra, eu possa levar vida, eu possa levar salvação. Usa-me, Senhor, como uma ferramenta em tuas mãos. Faz isto, Pai, comece em mim. Usa-me, Pai. Usa-me para consertar os muros. Usa-me, Senhor. Eu tenho uma causa, eu tenho um propósito maior. Eu tenho um propósito que é servir o seu desejo. Cauê, coloca Atos 1:8, por favor. Atos 1:8. Diz assim essa palavra do Senhor: recebereis poder. Vou ler na versão que está aqui. Receberão poder. Amém. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão o quê? Testemunhas. O que a testemunha faz? Ela continua falando, testemunhando, levando, servindo. Testemunhas. Mas aonde? É só onde eu estou? Não, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Nós temos o entendimento na Lagoinha. Sabe qual é o nosso entendimento, meus irmãos? Jerusalém, Deus começou a fazer um movimento lá em Belo Horizonte, Jerusalém.
começou a atingir todo Minas Gerais, Judeia, todo o Brasil, Samaria, e vai atingir os confins da terra no nome de Jesus. Eu creio. Eis-me aqui, Senhor, eu sou parte desse projeto, dessa causa, desse comissionamento. Não porque mas eu, você, como um corpo, nós somos um. E neste propósito, Deus tem nos chamado, porque Ele tem derramado o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo na sua vida, nesta manhã, nós estaremos orando e ministrando, para que através do Espírito Santo, você receba essa incumbência, essa capacitação. Pastor Rogério, mas eu tenho tanta atividade, eu tenho tanto trabalho, eu tenho feito tanta coisa. O pastor não sabe, minha família é grande, eu tenho muitos filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O Senhor nos livre das muletas. O Senhor nos livre daquilo que impede de nós cumprirmos o ID. Porque muitos já não estão mais entre nós. Muitos estão fracos e muitos já dormem. Por quê? Porque voltaram para os seus interesses, não para o interesse. Nós não temos outro projeto, meus irmãos. Não há outro propósito, não há outra causa maior do que a causa de Deus. E Deus enviou Jesus, seu único filho, para vir a este mundo trazer salvação. E Ele disse: sejam meus imitadores, sigam, sejam continuadores das boas novas, levem o Evangelho. Vocês receberão o Espírito Santo, e quando vocês receberem, já recebemos, esse tempo já ocorreu. Nós já temos o Espírito Santo. Para quê? Para levar as boas novas de salvação. Esta é uma palavra para nós cristãos, é uma palavra para mim. Quantas vezes eu falava para o irmão Alex, certamente ele está online, falava para o irmão Alex, de uma quarta-feira, eu cheguei, irmão José, falecido irmão José, chegou com a esposa, um frio, meus irmãos, um frio, e ele aqui, eu falei: irmão, hoje você aguentou vir nesse frio? Ele falou assim: se eu pudesse estar todo dia que eu estava. Eu olhei aquilo e eu falei: Jesus, me perdoa. Eu, pastor da igreja, tem vezes que eu estou temeroso, meio cansado. Ajuda-me, Senhor, ter esta fé, ter esse desejo de entender que eu, Senhor, vou me desgastar, eu vou viver no propósito do teu reino. Eu falava isso para o irmão Alex, e veio o meu coração quando eu falei assim: ó, meu querido, do trazer o testemunho. Os irmãos talvez lembram, eu falei assim: escreva um testemunho que eu quero compartilhar aqui. O testemunho dele foi em vida. O filho chegou assim: pastor, eu perdi meu pai, mas é impressionante, o coração sofre, mas é impressionante como eu pude ver os últimos meses ele congregando em alegria e a felicidade do mover da presença do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a valorizar, Senhor, nos ajuda a valorizar estar na tua presença. Vigie, meus irmãos, vigiem. Não é um jargão dizer que o Senhor está para vir buscar a sua igreja. As enfermidades, as guerras, os rumores, você que está antenado no aspecto sócio-geopolítico do Brasil e do mundo, é muito claro o que vem acontecendo. É tempo, meus irmãos, de nós focarmos no Senhor e no propósito dele. Qual é o seu chamado? Deus tem me chamado, a mim e a você, para sermos intercessores em prol de uma causa. Oração, joelho no chão, bandeja na mão. Se você tem orado, mas não tem usado a bandeja, você não entendeu ainda do amor de Deus. Se você só tem usado a bandeja, mas você não tem buscado a Deus, você tem alimentado o corpo, mas não tem alimentado a alma, não tem gerado salvação.
Errais por não conhecer as Escrituras, tampouco o poder de Deus. Peça ao Senhor. Pai, eu quero mergulhar, conhecer mais da palavra, mas eu também quero orar, eu quero ter mais intimidade. Pai, eu vejo eles falando numa outra língua, a língua dos anjos. Como que é isso? Será que eles ensaiam? Será que eles treinam? Deixar um desafio para você, Lagoinha. Comece a dedicar 1 hora ou 2 horas da sua madrugada buscando o poder do céu. Se você não conhece, busque o poder do céu. Deus vai levantar profetas. Deus vai levantar aqueles que vão trazer ensino, aqueles que vão trazer palavra revelada. Deus vai levantar aqueles que vão orar e as pessoas serem curadas. Eu presenciei tantas curas, tantos sinais. Me lembro do dia que eu vi um prodígio, um sinal, uma maravilha, que era uma pessoa com a perna mirrada, de um canto do púlpito. Ele foi correndo até o outro lado, mancando. Uma menina, ela terminou mancando, sem o sapato, porque ela tinha um sapato nessa altura. E a igreja orando, e o Espírito Santo de Deus estava ali. E o pastor pegou e empurrou ela de volta e falou: vai para os braços da sua mãe. E no meio do caminho ela levou um tropeção e foi correndo e não caiu. E chegou nos braços da sua mãe inteira, com cura, os 2 pés dos mesmos tamanhos. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus para quem quer colocar na brecha, quem quer construir os muros de proteção, quem estará construindo as portas de saída, a saída para você, a solução para o seu casamento, a solução para a sua vida de depressão. Deus tem solução para você. Feche os seus olhos da carne e abra os olhos da fé. Veja com os olhos da fé. A minha oração, Senhor, é que nesta manhã caiam as escamas dos olhos da religiosidade, que eu olho o irmão A, eu olho o irmão B, e que eu possa me prostrar e orar dia e noite, para que os meus olhos da fé se abram, e eu possa ver como o Senhor vê, que eu possa agir como o Senhor age. Tu em nós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu te louvo, Senhor, nesta manhã.